Boa noite, Petrópolis. Boa noite, Rede Petrópolis de televisão. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os campos deste planeta azul. Estamos começando mais um programa Dossiê História. Dossiê História é um programa eminentemente cultural que vai ao ar sempre às quintas-feiras, a partir de 18 horas, e suas reprises no domingo, a partir de 9 horas da manhã. Hoje nós estamos fazendo um programa absolutamente de improviso. Hoje será um programa que vai mostrar como um apresentador tem que ter a capacidade de improvisar o seu programa. Hoje aconteceram uma série de incidentes e de acidentes de percurso que não me permitiram trazer uma pauta escrita, prevista, bonitinha. Em primeiro lugar, a minha convidada, que é uma jovem historiadora e que estava hoje marcada para vir ao nosso programa, que é a Juliene. A Juliene, ela é da Fundação Ulisses Guimarães, que já esteve aqui nos bastidores diversas vezes, nos acompanhando o presidente da Fundação, quando já o entrevistei por 2 vezes, acompanhando também um debate que eu fiz aqui com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A Juliene, ela teve que, às pressas, ir para São Paulo e eu só fui saber dessa notícia às 14 horas. Hoje eu faria um programa muito interessante com ela, que ela é uma historiadora, mora no Rio de Janeiro, e ela iria falar, ela já se preparou, porque esse programa estava marcado já há alguns meses atrás, e ela iria falar sobre a abolição da escravatura, porque nós estamos próximos à comemoração do dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, que para mim é a data mais importante. Inventaram uma tal de consciência negra, que é uma data que não diz respeito a nada, que comemora com base num escravo que era um escravizador, que foi uma pessoa que matava as pessoas com requinte de maldade, e a consciência negra escolheu exatamente essa figura para poder elogiar. Ele esqueceu de rememorar aqueles que realmente são os líderes da abolição da escravatura, como a princesa Isabel, como todos aqueles outros negros líderes políticos que eram homens libertos e eram políticos da época, intelectuais, que fizeram todo o movimento da libertação dos escravos. Mas, infelizmente, a Juliene teve que ir para São Paulo porque ela assumiu a campanha do candidato Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o primeiro da Casa Dinasta a ser candidato. Ele é candidato a deputado federal pelo partido do Bolsonaro, e PSL, se não me engano, o nome do partido. E ela está assumindo a coordenação, e ela, então, hoje eu falei com ela, ela me disse, infelizmente, não poderei estar presente a este evento aí. Então, eu resolvi programar uma pauta, e eu tinha escolhido alguns fatos interessantes da história no dia de hoje, para nós começarmos a conversar. E acabei que eu deixei a pauta escrita em casa e não trouxe a pauta. Então, eu vou passar por cima dessa programação do Dia na História, dia 10 de maio, vou ficar devendo a vocês isso, e eu vou passar, então, direto para a parte jornalística do programa. Vamos lá, então, nossa vinheta, por favor. Jornalismo, dossiê, história. Então, vamos colocar aqui o que nós temos aqui. Temos um primeiro vídeo muito interessante, que é de uma professora esquerdista que tenta doutrinar os seus alunos em sala de aula
sobre o socialismo. Então ela diz que o socialismo é uma beleza, que é uma maravilha, que todo mundo deveria já, ao nascer, ter a sua casa, o seu apartamento, seu automóvel, que o socialismo é uma beleza e que as pessoas muito ricas, gente que tem 500 imóveis, o Estado deveria tomar esses imóveis e distribuir entre os pobres. Então ela continuou a aula dela nesse sentido, até que no final ela foi interpelada por um aluno que questionou a propriedade dela. Então, e o seu carro está sendo usado aí pela comunidade? Então vamos ver como é que ficou esse vídeo. Aí tu vê os pobretão falando mal do socialismo. Quem deveria falar mal do socialismo? Né? Porque quem tem coisa para dividir? Eles. O que nós temos para dividir, gente? Nós só somos donos do nosso corpo. Alguns de um carrinho, de uma motinha, de uma casinha miserenda, que é o básico para viver. Todos deveriam ter casa, um meio de locomoção, não é? Então como é que eu vou dividir minha casa, cara? Socialismo não diz assim, você colocar 5 famílias dentro da tua casa. O socialismo diz assim, todos têm que ter casa. O que não pode é um cara ter 500 casas e outros nenhuma. Aí o pobre diz assim, tem que acabar com os socialistas. O cara paga aluguel, desgraçado. Não é verdade, gente? Vamos começar a acompanhar esses caras no Facebook, vocês verem se não são uns ferrapatos desgraçados. Não tem homem que tem morto, não tem unha, a terra embaixo da unha. E são contra a divisão da riqueza. Gente, a gente tem que medo disso por quê? Vocês têm alguma coisa para dividir? Porque eu não tenho. Tem uma zero, né, professor? Oi? Você tem uma zero, né? Acha aí com a comunidade. Que ousado, bicho. Exato, 2017. Não foi graças ao socialismo. Pois é, na hora de dividir com a comunidade, simplesmente ela não quis. Aí ela deu uma desculpa e tal, o carro, vocês não sabem como é que eu comprei o carro, etc, etc. Então é muito bom a gente fazer socialismo com o dinheiro dos outros. Agora, com o dinheiro da gente, fica difícil, né? E achar que, tirando das pessoas que têm posses, vai resolver o problema, isso é pura ilusão. Primeiro que o sujeito que tem 500 imóveis, na realidade, ele, para adquirir esse patrimônio, ele pagou um imposto sobre uma parcela desse dinheiro que produziu aquele patrimônio, né? Que construiu aquele patrimônio. Se o patrimônio é de herança, ele, quando herdou, teve que pagar um imposto sobre a herança. Então, o Estado, ele vai abocanhando sempre. E essa parcela que o Estado toma do cidadão, para que ele possa ter o benefício legítimo do seu bem, usufruir do seu bem, ele vai pagando imposto, e assim cada transmissão também. E isso é renda que entra para o Estado para reverter para a sociedade. Agora, se ele tem 500 imóveis, ele tem que ter empregados para administrar essa organização dele. Então, ele paga salários, ele paga tributos. Se por um acaso ele terceirizar para uma outra empresa, ele também estará dando trabalho a terceiros que vão produzir riqueza e que vão oferir também dinheiro de salário ou de comissão ou de participação sobre esse bem. Então, não é matando o capitalismo, não é matando o capitalista ou destruindo o seu patrimônio que vamos resolver o problema da população mais pobre. Temos um exemplo histórico nisso. Se o comunismo fosse bom, a União Soviética não teria acabado. Se o comunismo fosse bom, na China não teria feito um escudo capitalista de 5 cidades, porque hoje todo o dinheiro que gira na China não é do socialismo, é do capitalismo que ela implantou em 5 cidades, que são as cidades industriais, onde o capital do mundo aportou. Então, lá,
o capitalismo funciona plenamente. E é lá que ela extrai a riqueza para poder pagar o resto da China, vamos dizer assim, o 90% do território chinês, que ainda morre de fome. E naquelas cidades que são mais ricas e mais prósperas, é onde o capitalismo prosperou. Vide a própria Coreia do Norte, que agora acabou nos estertores da agonia e acabou se curvando diante dos Estados Unidos e vai entrar já no jogo capitalista, porque não tem jeito. Cuba está naquele atraso, a Venezuela acabou por causa do comunismo. Então, nós não podemos seguir esse caminho. Muito bem, agora nós vamos mostrar para vocês uma sessão no Congresso Nacional em que um vereador chamado Odécio Carneiro, numa sessão especial, ele faz um discurso mostrando um texto de um jornalista lá da Associação dos Jornalistas de São Paulo sobre a situação das estrepulias que o Lula fez ao longo dos 13 anos. E ele analisa isso de uma forma assim, muito religiosa, porque ele é ligado à religião evangélica, então ele coloca isso aí para vocês. Então vamos a esse jornalista cristão mostrar por que o Lula está preso. É a indagação que ele faz no texto dele. Então vamos lá. Senhor presidente, senhores deputados, povo brasileiro, hoje eu recebi uma crônica assinada por um jornalista chamado Ricardo Ribeiro, jornalista cristão da AGESP, Associação de Jornalistas do Estado de São Paulo. Belíssima crônica, me chamou a atenção e eu gostaria de passar a ler essa crônica em homenagem a vários amigos, como Joaquim José, que me mandou essa crônica assinada pelo Ricardo Ribeiro. A crônica diz assim, prestem bastante atenção. Quando eu vi o Lula, eu disse adeus. Quando eu vi o Lula apoiar o aborto de inocentes, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula levantar a bandeira LGBT e apoiar casamento gay, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula apoiar a marcha da maconha e a liberação das drogas, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula ameaçar prender pastores e padres por não aceitar as práticas homoafetivas, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula liberar 300 milhões para paradas gays, enquanto dizia não ter recurso para a saúde, segurança e educação, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula vingativamente prejudicar policiais e beneficiar bandidos, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula apoiar o avanço dos muçulmanos anticristãos no Brasil, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula apoiar a ditadura genocida na Venezuela, eu vou repetir, quando eu vi o Lula apoiar a ditadura genocida na Venezuela, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula ir a Israel e se negar a honrar a memória dos judeus do Holocausto, mas colocou flores para os palestinos terroristas, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula abraçar o ex-presidente do Irã, Ahmadinejad, inimigo declarado de Israel, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula acabar com o Brasil, com o comunismo, eu disse adeus. Faz justiça, Senhor. Quando eu vi o Lula se comparar a Jesus, eu disse adeus. Apressa a tua justiça, Senhor. E hoje, quando vi Lula preso
na Polícia Federal. Meus olhos... E hoje, quando vi Lula preso na Polícia Federal, meus olhos se encheram de lágrimas. E lembrei do que disse Jesus em Mateus 5. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E assim eu disse, obrigado, Senhor, por tua justiça, reto juiz dos juízes. Engana-se quem acha que a Lava Jato começou em Curitiba. A Lava Jato começou no céu de justiça plena. Assina Ricardo Ribeiro, jornalista cristão da GESP, Associação de Jornalistas do Estado de São Paulo. Parabéns, Ricardo. Parabéns, doutor Sérgio Moro. Parabéns a todos que lutaram para que a justiça prevalecesse na nossa nação. Muito obrigado, Brasil. Obrigado, povo brasileiro. Bom, agora nós temos mais um vídeo para mostrar. Essa é incrível. O Jô Soares, todo mundo conhece o Jô Soares. Ele tinha um programa de televisão, um talk show na Globo. Ele andou fazendo tanta bobagem que a Globo até rescindiu o contrato dele. Bom, o Jô Soares se tornou, ao longo dos anos, um mentiroso profissional, principalmente depois que ele se meteu a fazer talk show. Então, em determinada ocasião, ele deu uma entrevista num programa que é feito sábado à noite, a altas horas, na Rede Globo, um programa feito para jovens e que tem uma audiência extraordinária. Então, ele dando uma entrevista, ele falou, vocês não podem imaginar o que é que foi o regime militar, que eles chamam de ditadura militar. Isso é um absurdo, uma ignomínia. Ditadura militar não existe isso. Ou é um regime autoritário militar, agora a ditadura é de um só, um dita, né? E os regimes militares de 64 não foi um ditador. Havia eleição de 5 em 5 anos, se elegia um novo presidente. Era uma eleição indireta, mas acontecia. Muito bem, então ele fez esse absurdo, né? Contou essa mentira. Aí fizeram um vídeo focando o Jô Soares, criticando o regime militar, e também as pessoas, os intelectuais brasileiros, que não são perfilhados à esquerda, mas que viveram aquela época falando uma crítica equilibrada, parcimoniosa. Tem até um ex-guerrilheiro que faz um depoimento, 2 ex-guerrilheiros que fazem um depoimento desmentindo, porque naquela época eles não lutavam, em hipótese alguma, por uma democracia, eles lutavam por uma ditadura comunista. Era uma ditadura comunista contra um regime militar que se impôs autoritariamente para evitar uma revolução comunista. Se nós tivéssemos ido para a revolução comunista, eu estou cansado de dizer isso aqui no programa, há 5 anos eu falo isso, que se nós tivéssemos caído numa revolução comunista, infelizmente hoje, nós estaríamos, mais de 20 ou 30 milhões de pessoas estariam mortas, fuziladas por eles comunistas, que é a classe média, que eles focam, destruir a classe média, que nós somos 20, 30 milhões nesse país, talvez até um pouco mais hoje, talvez uns 40, 50 milhões. Naquela época, em 64, nós éramos 20 milhões. Tínhamos todos ido para o buraco, porque a primeira coisa que eles fazem quando eles tomam o poder, eles limpam a área. É o que o Maduro está fazendo lá na Venezuela agora. Para ele está adorando que essa turma toda está saindo de lá, porque agora está limpando a área. Só vão ficar os partidários dele lá. É isso que ele queria. Uma Venezuela sem oposição para ele fazer o que ele quiser. Então vamos ver esse vídeo do mentiroso profissional chamado Jô Soares, que na época dele ele foi perseguido coisíssima nenhuma, ele tinha um programa arquimilionário na Globo, era o artista principal de um programa de piadas lá, um programa cômico, e tinha as peças dele no teatro, fazia os filmes dele, ganhava dinheiro, ele já era rico de família, estudou na Suíça. Eu não sei nem como é que esse cara é comunista. Agora, ele era afiliado ao Partidão,
Partido Comunista do Brasil. Um cara rico, arco-milionário de família como ele, e filiado ao Partido Comunista. Então vamos ver a mentira dele lá. Vamos lá. Vamos ao vídeo. Quer dizer, tem gente que ainda fala que era melhor a ditadura. Olha, vocês não têm ideia do que era. Não tem. De eu chegar em casa, minha casa está toda pintada de vermelho, como se fosse sangue, e escrito comando de caça aos comunistas. Isso é o mínimo, sabe? E tem gente que fala, não, era melhor. Só quem não viveu pode achar que é melhor. Não tem. A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam por liberdade, isso é mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura revolucionária, comunista. Era uma ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra a fuzil? Eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso ter essa clareza. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Muito bem, nós temos ainda um último vídeo para passar, esse é muito interessante, esse é mais um do Lula. Lula é nosso artista principal, preferido aqui no nosso programa, já me chamaram até de marqueteiro do Lula, marqueteiro às avessas, né, do Lula. Mas tem um vídeo muito interessante do Lula, em que ele está reclamando com outro correligionário dele, lá do mesmo partido, um deputado federal muito chato lá da bancada gaúcha, e ele reclamando que quando ele foi ao Rio Grande do Sul, jogaram ovo nele, que ele foi mal recepcionado em várias cidades, que aquilo é um absurdo, que era uma violência, que ele como político estava acostumado a xingamentos e tal, mas que ele não tinha visto aquele tipo de violência. Ora, mas essa violência o PT vem pregando no país inteiro. Nós estamos cansados de ver cenas na televisão em que eles pegam a bandeira do Brasil com os patriotas e rasgam a bandeira, põem fogo na bandeira, batem no sujeito. Outro dia jogaram um rapaz que não tinha nada a ver com a história de encontro a um caminhão em movimento. O rapaz teve um traumatismo craniano, ficou internado 10 dias, agora estão respondendo a processo do tribunal do júri por isso, os criminosos, violentos. Então ele reclama quando acontece com ele coisas
que ele vem estimulando e que nós já vimos no outro vídeo anterior o estímulo dele à violência no país para quebrar a estrutura familiar, quebrar o país, quebrar a nacionalidade, a identidade brasileira, porque ele quer realmente ser um ditador de esquerda no país. Mas ele quebrou a cara, ele vai ditar ordem lá na cela dele, lá em Curitiba. Então, vamos mostrar esse vídeo e vamos ver os contrastes entre o que ele fala, o que ele prega, o que ele reclama, que estão fazendo com ele, com o partido dele, e o que ele também já fez com os outros. Vamos lá. Uma coisa que a gente não pode ficar, às vezes, é raivoso, eu às vezes fico com raiva. Por exemplo, nessa caravana agora, eu comecei a caravana querendo ir abaixo só para ver a Unipampa, visitar um laboratório, uma coisa simples, de uma universidade que eu fiz, tinha 40 mil pessoas na rua. Quando eu chego lá, eu sou constrangido com meia dúzia de pessoas que eu não conhecia, com um trator na rua, com um caminhão na rua, tentando impedir que eu entrasse na universidade. Olha, essa gente poderia fazer um ato de protesto, fazer um comício contra, mas não poderia tentar me constranger. Aí você sai de lá, vai para aquela cidade que feriram as crianças, depois você vai não sei para onde, depois você vai para Santa Maria provocando os nossos estudantes, depois você vai, sabe, cada cidade tinha um grupinho provocando, e não era provocando com discurso, porque essa pessoa está provocando com discurso, me chamando de qualquer coisa, na política isso cabe, a gente suporta isso. O que não dá é para você ver pessoas atacando pedra, atacando pau, atacando bomba, rojão, sabe? As pessoas até tentaram evitar que eu descesse, em Floripa. Se eu tiver essa sua indignação, as pessoas entendem. Porque, na verdade, é quase um sentimento de proteção, porque aquelas pessoas que estão lá na praça, como é que a pessoa que está na praça vai levar pedrada, que o nosso pessoal levou, rojão? Olha, presidente, o que fizeram com aqueles ônibus, olha o risco, o motorista é um trabalhador. Como e aquele canalha em São Miguel, jogando ovo no meio do povo. Jogou copo de vidro. Tinha centenas de mães com crianças no colo, crianças mamando, crianças... E um canalha jogando ovo naquele povo, e as pessoas não querem que a gente fique bravo. Tem hora que eu fico indignado. Recebi um texto de um sobrinho meu, escrito por Luiz Paulo Rocha. Ele é do Rio de Janeiro. E ele escreveu um texto que eu acho que todo mundo tem que escutar, tem que ler e refletir. Eu vou ler para vocês de maneira muito rápida, porque eu acho muito importante diante de toda a situação que está acontecendo no Brasil. E mesmo aqueles que não compactuam com os meus pensamentos e que acham que o Lula deve voltar, que o PT é um partido que tem que ser continuado, essa coisa toda, eu acho que diante desse texto, talvez repensem isso tudo. Jogar ovo no João Dória é do jogo democrático. Jogar no Lula é violência inadmissível. Queima de pneus pelo MST é manifestação. Pela população sulista, é impedir o direito sagrado de ir e vir. Boicotar o Santander por causa de exposição, isso é censura. Fazer o mesmo contra uma série de TV, a Netflix, é ferramenta da cidadania. Pedir o impeachment de todos os presidentes que foram eleitos constitucionalmente é correto. Pedir o da Dilma é golpe. Fazer com que o Temer e o PMDB representem o retrocesso está correto. Governar 13 anos com eles é garantir governabilidade. Todos os condenados em segunda instância devem ser presos. Apenas o Lula, depois do trânsito e julgado e de todas as chicanas que seus advogados devem fazer. Lutar contra o capitalismo malvado é obrigação, mas taxar os pobres para financiar os campeões nacionais, aqueles, é estratégico. O racismo, o machismo e a homofobia são inaceitáveis, exceto se você é bolivariano. Pede o fim da polícia militar, mas anda com seguranças armados. Repudia a ditadura militar, mas financia ditaduras na África e América Latina. Faz textão para denunciar tropas que registram moradores das favelas, os militares que estão tirando fotografias com os documentos dos favelados.
vota no Lula, que é um criminoso condenado que pede para a PM invadir casa e dar corretivo, porrada, em quem protesta contra ele. Esse é o PT bolivariano de Lula, Dilma e companhia. Compartilhem, porque isso é a verdade que ninguém pode contestar. Muito bem, minha gente. Então, nós conseguimos aqui pela internet resgatar as anotações que nós fizemos em relação ao dia 10 de maio na história, e nós então vamos reeditá-lo neste momento. Apenas invertemos a parte jornalística em relação à parte histórica. Então vamos lá, nossa vinheta, por favor. Em 28 a.C., no dia 10 de maio do ano 28 a.C., uma mancha solar é observada por astrônomos da dinastia Han durante o reinado do imperador Shen de Han, uma das primeiras observações de manchas solares registradas na China. Naquela época, os astrônomos já estavam de olho no que se passava no espaço. Uma civilização muito antiga, uma civilização de 5.000 anos, e os chineses estavam bem à frente no seu desenvolvimento astronômico. Em 1291, nobres escoceses reconhecem a autoridade de Eduardo I na Inglaterra. Nobres escoceses, de vez em quando passam alguns filmes sobre essas histórias da Escócia, a gente vê aqueles homens com uma fisionomia meio bárbara, usando kilt, né, aquelas saias escocesas, e ficamos a pensar. A Escócia é um país que teve a sua nacionalidade durante muito tempo atrelada à Inglaterra e ao Reino Unido por culpa dos próprios nobres escoceses. Há um período da Idade Média, principalmente caminhando já para a Baixa Idade Média, onde os estados eram formados em função de homens, de heróis e de homens que tinham um senso político de nacionalidade muito aguçada. E foi o que não aconteceu com a Escócia. Por isso que a Escócia, numa região mais ao norte da ilha da Inglaterra, ou da ilha britânica, da Grã-Bretanha, eles ficaram, a partir do momento que os ingleses tiveram interesse econômico naquela região, e hoje, diga-se, a Escócia é um país que tem uma reserva petrolífera fantástica. Todo o petróleo inglês está ali naqueles mares da Escócia. E os nobres escoceses, de olho nos seus lucros, nos seus interesses de mercado, resolveram abrir mão da nacionalidade, não quiseram brigar pelo território e pela nacionalidade e entregaram de mão bandeja para os ingleses. Então, essa data, 1291, e o Eduardo I, que era um rei muito nervoso, ele tinha um apelido de o Rei Martelo, porque ele era muito grande, ele tinha umas pernas enormes, alongadas, e não era assim um biotipo comum na época. E ele, se não me engano, era filho de Henrique II, que foi o antecessor dele. Ele era filho de Henrique II, rei da Inglaterra. E ele impôs aos escoceses e acabou, assim, fazendo com que a Escócia, séculos e séculos, pagasse por essa frustração. Até hoje, os escoceses têm essa frustração
de depender, de ter o seu governo atrelado. A muito custo conseguiram uma série de independência. Só que hoje já não é muito conveniente a Escócia, em função da situação que ela hoje tem no contexto europeu, de se separar da Inglaterra, porque ela também se beneficia de todos os mercados que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido usufrui no mundo. Então, o próprio petróleo, por isso que fizeram um plebiscito lá e mantiveram junto ao Reino Unido. Mas essa é uma característica do escocês, que é um povo maravilhoso, eu conheço a Escócia. O escocês, para mim, é considerado o carioca da Europa. Você chega lá, ele sabe que você é turista, ele olha para você, te identifica como turista, ele já fica preocupado com você, já vai te perguntar se você precisa de alguma coisa, se tem alguma dúvida. São muito solícitos. São os cariocas da Europa, são os escoceses. É um povo que eu tenho uma admiração muito grande. Agora, em 1497, Américo Vespúcio, alegadamente, parte de Cádiz para a sua primeira viagem ao Novo Mundo. E é a partir dessa viagem e a partir das cartas que ele começa a produzir da navegação das Américas, que foi homenageado com o nome dele, América, em homenagem a Américo Vespúcio. Foi um trabalho magnífico que Américo Vespúcio fez. Já anos depois, 1513, o Cristóvão Colombo, ele retorna à América Central e, dessa feita, ele vai às Ilhas Caiamã. As Ilhas Caiamã, lá chamada Ilha das Tortugas, na realidade, é aquela ilha que, segundo consta, uma fofoca, a gente não sabe se é verdade ou não, mas tem uma fofoca aí de que o Fernando Henrique teria, lá no paraíso fiscal de Caiamã, das Ilhas Caiamã, teria lá um dinheiro aportado lá. A gente não sabe, né? PSDB, agora que a gente vai saber, né? Porque o engavetador-geral da República, na época, o procurador Brindeiro, né? Que blindou o governo FHC e arquivou todos os inquéritos que haviam de denúncias contra os desvios de dinheiro da gestão FHC. Agora está vindo à tona. Vamos ver se realmente vai aparecer ou não esse dinheiro lá das Ilhas Caiamã. Então, eu achei muito interessante lembrar esse fato aqui do retorno de Cristóvão Colombo à América e aportou lá nas Ilhas Caiamã. 1774 também é uma data muito interessante, porque é a data que Luís XVI torna-se rei da França. Todo mundo sabe que Luís XVI foi um rei extremamente fraco, despersonalizado, sem nenhum jeito para a política, completamente diferente da personalidade dos seus antecessores, Luís XV e Luís XIV, de quem ele era parente, e acabou provocando aquela situação da Revolução Francesa por inaptidão ao reino. E acabou na guilhotina ele e a esposa dele, a rainha Maria Antonieta, que era de origem austríaca. Então está aqui, 1774, foi a posse de Luís XVI. 1789, agora Tiradentes, eu ainda vou falar hoje sobre o tal livro do Tiradentes, preso no Rio de Janeiro. Foi exatamente no dia 10 de maio. Todos esses itens que eu estou citando aqui, só para lembrar vocês, é o dia 10 de maio na história. Tiradentes, então, foi preso no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1789. E, por último, 2013 também é uma data que me parece importante de alguma forma. Em 2013, ex-presidente Efraim Rios Monte, ele era presidente da Guatemala, ex-presidente da Guatemala, Efraim Rios Monte, é condenado por genocídio e crimes contra a humanidade durante a Guerra Civil da Guatemala, uma guerra que começou lá nos idos de 1960
e foi terminar nos idos de 1990 e poucos, uma coisa assim. Foi uma guerra que durou muito tempo. Ele era um militar, deu um golpe, e aí ele, com a guerra, começou a dizimar indígenas, e, enfim, depois a esquerda veio, se uniu contra ele, e a Guatemala até hoje é um país confuso, com um governo de esquerda, muita corrupção, e é um país que tem uma economia interessante, porque ela faz comércio com os Estados Unidos e está de frente para o Pacífico, e faz comércio também com a Ásia. E é uma pena, Guatemala é uma pena. Muito bem, meus amigos, então aqui nós estamos encerrando este quadro, o dia 10 de maio na história. Muito bem, então vamos agora conversar um pouco sobre Tiradentes. Eu vou me movimentar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Aí, pedir aqui para focar uma câmera em mim aqui, que eu vou sentar. Esse livro aqui, como eu já tinha falado, uma outra ocasião eu ia falar sobre o livro de Tiradentes, e então eu vou hoje traçar assim mais detalhes sobre este livro. Um livro de Assis Brasil, Tiradentes, Poder Oculto, o livro O Poder Oculto livrou da forca. Esse minha gente, é um tema um tanto quanto polêmico. Tem muita gente que não acredita nisso. Mas eu tenho aqui que dar loas ao escritor, o Assis Brasil, porque é um tema bastante interessante e estou aqui com um problema aqui com o microfone. Então, alô? Algum problema com o microfone ou tá bom? Ok. Então, eu vou botar aqui no bolso paletó, então. Ok. Escapuliu aqui da cintura. Bom, então, como eu estava falando, esse livro do Tiradentes, ele é um livro altamente interessante porque ele traz uma pesquisa detalhada. O Assis Brasil, ele não inventou absolutamente nada. Ele foi exatamente no ponto nevrálgico da questão e se baseou em pesquisas feitas na época. Acontece o seguinte, que Tiradentes, até a proclamação da República, ele era uma pessoa desacreditada, desconhecida, ninguém conhecia Tiradentes. E, quando proclamaram a República, eles precisavam de um mártir, de um herói republicano, uma pessoa que não fosse vinculada à monarquia. E assim fizeram. E foram buscar em Tiradentes. Quando isso começou, várias pessoas se manifestaram contra, contestando isso, porque o Tiradentes era na época conhecida a história dele, de que ele não teria morrido na forca. E há várias versões, essa aqui é uma delas. Então, há vários comentários de jornalistas, de escritores sobre isso. Pessoa que conhecera o Alferes contava, em carta dirigida a parente em São Paulo, não o ter podido reconhecer depois de morto. Isso foi Martim Francisco que falou. Passou ontem o aniversário do suplício de Joaquim José, como vão os estudos em referência à substituição dele por outro criminoso? Este assunto põe-me sal na moleira. Vieira Fazenda. Eram todas figuras ilustres da época. A coroa lusitana, capacitando-se pelas peças do processo, de nenhuma importância da conjuração, teria deliberado somente para salvar o decoro do trono e a dignidade dos seus prepostos no Brasil, rematar o caso com a simulação de um justiçamento espetacular, em que o Tiradentes fingiria de protagonista.
João Leda escreveu isso. Machado de Assis, agora. Tiradentes viveu até 1818, de uma pensão que lhe dava Dom João VI. Morreu de um antrax na antiga Rua dos Latoeiros, entre as do Ouvidor e Rosário, em uma loja de barbeiro, dentista e sangrador que ele abriu em 1810, a conselho do próprio Dom João, então príncipe regente. Isso aqui foi escrito por Machado de Assis, e eu tenho essa matéria integral num dos livros da coleção do Machado de Assis, aquele que tem as folhas soltas da imprensa. São vários artigos que ele publicou na imprensa. Isso aqui foi publicado na imprensa da época. Então, isso foi uma questão altamente discutida na época. Aí você começa a falar com algumas pessoas, até mesmo historiadores, não, isso é uma mentira, isso é impossível. Não, não é impossível. Agora, o que é o antrax? Por que ele morreu de antrax? Antrax é um curbúnculo, uma doença infecciosa devida a uma bactéria chamada Bacillus anthracis, e que produz lesões nos órgãos e causa uma bacilemia, bacilos no sangue. São pústulas malignas e edema. É o chamado, então, antrax, é essa doença do sangue. Por quê? Ele era um sangrador. Naquela época, o barbeiro fazia tudo, arrancava dente. O sujeito apareceu com a ferida lá, ele sangrava a ferida. Enfim, ele fazia qualquer coisa que fosse para ajudar as pessoas. E, possivelmente, num desses sangramentos, ele se contaminou com antrax e acabou morrendo dela. Até isso foi em 1818. Agora, como é que foi a trama do Tiradentes? Na realidade, 3 meses antes dele sair da execução dele, a maçonaria tinha chegado à conclusão que não haveria outra possibilidade de negociar a soltura dele, a não ser fazendo com que ele saísse da prisão de forma fortuita e fosse trocado por uma outra pessoa para poder fingir o enforcamento. Contrataram um artista mambembe, num circo que havia ali no Campo de Santana. Ele era um italiano chamado Renzo Orsini. Ele era um grande intérprete de Molière na época e a maçonaria o contratou para esse serviço. E 3 meses antes ele foi trocado. Tanto que... Bom, meus amigos, não tem mais, não consigo contar essa história. Já estou lá no final, já estão passando aqui. Eu quero me despedir de vocês. Uma boa noite. Eu volto com esse tema na semana seguinte, que eu tenho que contar essa trama. Uma boa noite a todos e não esqueçam, a nossa reprise é domingo pela manhã, às 9 horas.